Durante o desenvolvimento do NAGE, isso talvez não, com certeza é o principal valor, né? A interação que você faz ali no próprio momento. Hoje a competição cada vez é mais difícil, não tem como você competir fazendo mais do mesmo, então a inovação é talvez um dos pilares fundamentais para qualquer empresa. Você não tem isso tão estruturado nem nas escolas de administração, que você nem vai ter essa oportunidade depois. Falar, eu perdi a do NAGE, depois eu vou fazer isso lá na faculdade X ou Y. Eu acho que vai ter dificuldade de encontrar um programa estruturado dessa forma e com tanta visão real e prática. Então, eu acho que não repõe se perder, não. Eu não perderia essa oportunidade. Bom, o Rony é um dos nossos empresários que participam do NAGE, desse programa, é um dos primeiros que participaram, talvez um dos que representam melhor a participação das empresas e quanto elas estão aproveitando esse programa. Como disse o Gustavo antes, esse programa o NAGE foi um edital da FINEP, foi lançado em 2010, foi efetivamente entregue o resultado em 2012. E ele abrange 24 outros grupos, igual a esse petróleo e gás, dentro do país. Em diversos setores, existem algumas unidades são setoriais, por exemplo, TI, imóveis. Existem outros também que são muito setoriais, e o nosso que a gente escolheu para apresentar a proposta para esse edital da FINEP foi de petróleo e gás. Naquela época, evidentemente, existia toda essa perspectiva do petróleo e gás, e foi por isso que a gente escolheu esse setor. Os parceiros nesse projeto, como está ali, são o PGT da USP, que é um grupo lá da FEA, a Agência USP de Inovação, a Fiesp e o CIESP. O CIESP são os nossos escritórios regionais que ficam ao longo do estado, são mais de 42 escritórios. Aqui, objetivamente, o que é esse programa, né, que a gente pediu o edital, que ele passa para os empresários, são alguns objetivos importantes. O primeiro deles é sensibilizar a empresa para a importância da inovação, né? Por que ela deve inovar, qual é o objetivo dela inovar. O segundo é capacitar as empresas para que elas conheçam a gestão da inovação. O Rony explicou bem direitinho isso, né? Quer dizer, se você pode fazer o processo de inovação de uma forma desgovernada, ou ad hoc, ou enfim, por demandas do mercado, ou você pode fazer isso de uma forma sistemática, né? É justamente isso que a gente passa nas capacitações. O terceiro ponto é a avaliação, era pedido no edital também que a gente avaliasse a inovação, ver o estado de maturidade da inovação da empresa, e a partir daí desenhar algumas ações e sugerir ações e desenhar metas para a empresa, né, para ela melhorando aos poucos no processo. E por último, elaborar um plano de gestão de inovação, que nada mais é o que a empresa pretende executar ao longo do tempo, né, para que ela se torne uma empresa inovadora, passo a passo, né, não uma coisa de uma hora para outra. Nosso grande foco foi o petróleo e gás, como eu falei. Aqui são as regiões que nós escolhemos para executar esse projeto. A gente não executou uma região só, resolvemos escolher as regiões que tinham maior potencial para fornecer petróleo e gás, ou que já tinham uma certa cadeia já desenvolvida na região. Então, por exemplo, a gente começamos com São Paulo, juntamos com Santos, Sertãozinho, que é forte, Sertãozinho, Ribeirão, que é forte nos cocoleiros, que a gente deduziu o seguinte, algumas empresas naquela região, que podem ter programas setoriais, elas podem migrar para outros setores. A nossa visão é migrar para petróleo e gás. Então, daí escolhemos alguns setores que estavam fortes já naquela região, que poderia, através da inovação, migrar para petróleo e gás. Vale do Paraíba, toda a região lá que atende a Petrobras, a Embraer, toda a questão espacial. Mogi das Cruzes também está ao lado, Campinas, Piracicaba, região metropolitana, a gente abrangeu toda a região de São Paulo, Sorocaba e fornecedores da Petrobras. Esses fornecedores foi um grupo diferente dos outros, a gente não pegou empresas que estavam em outros setores, pegamos fornecedores da Petrobras para focar então, na inovação, para atender a própria empresa ampla.
Aqui uma ideia de como é que funciona esse projeto, né? O esquema dele, ele começa com a sensibilização, a gente mobiliza os empresários da região para esse programa, eles aderem voluntariamente e passam por uma capacitação, no final uma assessoria que é uma ONG, quase uma consultoria para essas empresas, para ela elaborar um plano de gestão de inovação. No meio do caminho tem o diagnóstico que eu falei antes, né? O objetivo disso é ver gaps, né? A empresa deve focar primeiro para melhorar a inovação. Vocês veem aqui também à esquerda a questão do CRCC, a gente pegou, o CRCC é um certificado corporativo da Petrobras, a gente fez questões também junto no diagnóstico para perceber o quão longe aquelas empresas de outros setores estavam para começar a fornecer para o setor de petróleo e gás. No top, né? Esse certificado é o que é mais exigente. E o Senai também atuando, quer dizer, às vezes a empresa não precisa de uma inovação radical, né? A própria Mari falou, a questão muitas vezes é uma implementação simples, e a partir daí o empresário ganha confiança e começa a melhorar e inovar pequenas coisas, pequenos passos, né? Todo esse processo demora 7 meses, a gente obviamente tem um funil, né? Mais empresas começam essa sensibilização, algumas delas vão avançando e aquelas que são mais persistentes, viu isso ao longo do caminho, aquelas que são mais persistentes vão até o final, até o plano de gestão de inovação. Aqui são os módulos, vou passar rapidamente por eles. Cada módulo tem um porquê de estar aqui, eu acho que até o Luana citou quase todos eles, mas o primeiro é dar a visão para o empresário do setor, quais são as oportunidades e exigências, principalmente, para aquele empresário que está em outro setor e atuar no setor de petróleo e gás. O segundo, planejamento estratégico de inovação, ele entender essa lógica de como é que ele monta uma metodologia, né, para ele ir avançando na inovação, qual projeto ele tem que escolher, prioridade do outro, quer dizer, aquele que vai dar mais retorno, justo por ele ter recursos escassos. Então ele tem que escolher, a gente passa essa metodologia, o elemento estratégico da empresa. Muitas empresas que a gente visitou no início do projeto, elas faziam inovação ad hoc, né? Quer dizer, tinha uma ideia da cartola da cabeça do empresário, que muitas vezes estava totalmente desalinhado da estratégia e isso causava problemas, obviamente. Módulo 3 são os parceiros de inovação, recurso. Existe muito recurso, foi citado aqui pelo Gustavo, pelo pessoal, existe muito recurso para inovação, só que isso muitas vezes é desconhecido do público e do empresário. Ele toma conhecimento disso e depois não tem condições, mas aí começa o caminho dele até conseguir esse recurso. Módulo 4, questão do Senai, a gente sempre encosta o Senai nesse projeto, justamente para apoiar coisas pontuais, incremento e melhoria da produção, pequenas dificuldades que tem, né? E o último módulo, a construção das propostas de planos de gestão da inovação e projetos. Sempre com exercícios práticos. O Rony citou ali que a gente sempre faz esses exercícios. O principal motivo é a interação entre os empresários, mas sempre com um foco prático. Né? Como é que eu vou voltar para a minha empresa depois desse seminário e executar e envolver os colaboradores. Aqui a questão do diagnóstico, não vou entrar muito, mas o diagnóstico a gente desenvolveu uma ferramenta, ela é uma base web, onde um empresário pode se avaliar, autoavaliar em várias dimensões, não só produto e processo, né? Ele avalia a empresa como um todo e ver o seu desempenho em comparação dos outros empresários que estão participando do núcleo dele ou de outro núcleo. Isso é muito importante, porque ele consegue ver os gaps, né? Ele recebe uma sugestão de como melhorar em cada um deles. Bom, é isso mesmo, o Rocha bem lembrou. Aqui a gente vai avançando, então, quando ele percebe naqueles pontos que ele está abaixo da média do grupo, né, ele pode fazer um zoom e ter sugestões de ação já imediatas. São sugestões que ele pode implementar na empresa dele, independente da consultoria que vem logo a seguir. Tá? Mas isso é importante porque ele consegue ver que é um diagnóstico próprio, que as ações vão ser próprias daquela empresa por conta disso. Aqui é uma ideia de resultados. O perfil dessas empresas que participam do NAGE, a maior parte delas, você pode ver, 95% são micro e pequenas empresas. Né? São 10 regiões atendidas até agora, 450 empresas mobilizadas e 120 empresas capacitadas. Para pensar no número de empresas em São Paulo, é um número pequeno, mas esse é justamente um projeto piloto, para depois você poder ganhar corpo, junto com os outros NAGEs todos, são mais de 23 NAGEs, né? Você fazer, então, sim, uma proposta de ampliação desse modelo. E a meta final são 90 planos. Aqui só vou fazer um parênteses, acho que a questão toda quando o edital da FINAP foi lançado era muito mais a preocupação muito mais de entender como a empresa pode aproveitar esse modelo e
inovar, e como você fazer uma governança, quer dizer, o PT faz as suas ações de inovação, a Fiesp faz as suas, o Senai faz as suas, e esse modelo, esse projeto do NAGE proporciona essa troca e a criação de uma rede, que antes até então não existia. Eu acho que, do meu ponto de vista, esse foi um dos maiores benefícios. Tá? Aqui o plano de gestão de inovação, a gente fez uma ferramenta que facilita muito a vida do empresário, não tem tempo, então ele vai desenvolvendo e botando passo a passo como é que ele vai botar suas metas para a sua empresa, como é que ele vai envolver as pessoas, como é que ele vai deixar com que aquela informação não fique só na cabeça dele, que todos saibam daquele objetivo, né, estratégico da inovação. Algumas outras ações que a gente fez em paralelo, a gente sempre tem aquele feedback do empresário, dizendo, não, precisa gerar negócio, inovação precisa gerar negócio. Então, a gente tinha condições de fazer com que a inovação do projeto também propiciasse isso. Visitas na Petrobras, na Replan, rodadas de negócio, que é muito importante, né? Ele quer gerar negócio ao longo do tempo, né, no meio do programa. Troca de informações, o Bonet citou ali, eles chegaram a criar até algum tipo de consórcio informal entre eles, quer dizer, eu forneço um ar-condicionado, outro fornece um projeto, outra estrutura, se juntaram e fornecem para a Petrobras e outras operadoras, não mais de forma isolada, né, mas em grupo. E visitam os parques tecnológicos, isso é muito importante também, porque a gente passa a ter visão mais de futuro do setor. Né. Aqui os maiores benefícios, então, a mudança estratégica, a empresa começa a desenhar, envolver equipe, botar metas para a inovação, a questão da troca de informações, já falei, financiamentos, ela consegue enxergar onde é que está o recurso, mas não enxergado. Centro de pesquisa e universidades, é muito importante falar aqui pelo colega, né, pelo Renato, quer dizer, consegue ver como um parceiro da universidade, não só como aquela formadora de recursos, né, de pessoas e ensino. A questão das novas oportunidades, aqui a gente se deparou com uma coisa interessante, empresas que estavam querendo entrar no setor de petróleo e outras que estavam querendo sair do setor de petróleo, ou seja, 90% da produção dela era para a Petrobras. E lá, em determinado momento, ela disse, não, mas eu posso ter uma inovação para ir para outros setores. Então, isso foi uma surpresa, né, durante o projeto, que o nosso foco era ao contrário. Para a Petrobras. A gente viu que a inovação ela é um caminho de mão dupla, né? Você pode também fazer inovações para outros setores. As lições, né? A gente viu que a maior parte dessas empresas que participaram, pequenas e micro, que é uma coisa meio que óbvia, conhecia muito pouco sobre inovação, mas menos ainda sobre processo de gestão de inovação. E a questão da rápida assimilação. Rapidamente, o empresário, vocês viram o exemplo do Rony, mas ele representa os outros empresários, eles veem ali uma oportunidade de melhoria da sua empresa. Isso já gera, às vezes, outras melhorias, não só na inovação. Ele começa a enxergar a qualidade, outros processos de melhoria, começa a entender que trabalhar em grupo dá mais certo trabalhar sozinho, apanhar sozinho. Então, isso foi bastante interessante. A questão final é a questão da mão de obra, porque dado o momento que ele conhece os projetos, os recursos de inovação, as linhas, ele tem que escrever esses projetos. Ele, muitas vezes, o empresário está sozinho com alguns colaboradores. Mas ele pode se valer, por exemplo, de bolsas, né? Bolsas do CNPq, bolsas da FAPESP, né? Que estão à disposição da empresa, que elas desconhecem. E esse bolsista passa a ser, então, uma ferramenta importante, uma pessoa chave na empresa, para entender a complexidade desses projetos. Porque sozinho não pode escrever esse projeto e acessar esse recurso. Então, para vocês terem uma ideia, a FAPESP tem um projeto chamado PIP, que é o primeiro projeto, né, inovador da empresa. São 60 milhões de reais que são disponibilizados e só 20 milhões desses 60 são efetivamente passados para a indústria. Os outros projetos ficam na FAPESP. Por quê? Porque os projetos são de baixa qualidade. A gente tem escutado muito, a gente sabe disso. Mas um caminho para melhorar essa condição negativa é justamente criar cursos de elaboração de projetos, que é uma coisa que a gente está... o próximo passo do NAGE. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Paulo Rocha, que vai falar sobre outro programa de extensão tecnológica. Muito obrigado. Vai ser muito breve, tá? Esse programa nosso de extensão tecnológica, na realidade, segue a mesma metodologia que o Egídio colocou no NAGE, porém com duas trocas ali importantes. Uma é as parcerias. A parceria é feita diretamente com o Senai. Então, é atendimento multissetorial. Tá? Em determinada região é atendimento multissetorial e é feito pelo Senai. E a outra é a utilização do CIESP,
né, com toda a sua capilaridade das indústrias do interior de São Paulo, nas 43 regionais, onde a gente procura ele ser incentivador de trazer isso para a indústria. Outra mudança na parte da metodologia é que o CIESP deu uma ideia, e a gente captou isso dentro do processo, de a criação da implementação do pai da inovação dentro da empresa. É o que é o promotor de ações inovadoras dentro da empresa. Então, assim como o empresário, esse pai participa de todo o processo dentro da empresa e também das capacitações e tudo que é feito dentro do projeto. Porque a gente já viu lá, o Augusto colocou aí que vem do líder, né, as mudanças, né, o Gustavo colocou aí vem do líder, as mudanças, mas além do líder, a gente precisa ter uma pessoa que tenha a liberdade dentro da empresa de trabalhar com o aspecto de inovação. Então, essas são as mudanças metodológicas. A ideia é criar núcleos de ações de inovação nas regionais do CIESP, tá? Então, aí onde a gente procura sensibilizar, capacitar, auxiliar. Aí tem uma série de coisas que a gente colocou aí. Mas a ideia vai ter cursos, eventos e assessoria, né, de consultoria, para sair ali projetos e planos de inovação. A gente tinha escolhido aí 6 localidades, mas trabalhar com inovação é que nem pregar no deserto, né? Você chega lá, tenta, nessas 6 localidades nós conseguimos formar um grupo piloto de 20 empresas em 3 delas. Tá? E depois, algumas demandaram e a gente completou o grupo com essas outras empresas que estão assinaladas aí, com esse outro CIESP. Tá? Aí são algumas fotos. Nós tivemos uma avaliação muito boa das capacitações pelos empresários, gostaram muito, passaram 133 empresários nessas capacitações. Outro aspecto interessante são as parcerias que a gente realiza dentro desse programa, né? Além do Senai com todo tipo de assistência técnica, laboratórios, certificação, cursos, o Design de São Paulo que está lá, desenvolvimento tecnológico, serviços, ecoedital, que o Augusto colocou, tal. O Parque do Sebrae, que está com os agentes de inovação colocados lá, os NAG, não é NAG, agora me faltou o nome, mas são agentes de inovação que são colocados, os cursos, as capacitações do Senai, os ALIs, né? Agentes locais de inovação estão atendendo, então a gente procura conciliar essas duas, e a Secretaria de Desenvolvimento, onde aí é o nosso principal parceiro é o IPT, né, que tem um convênio com o CIESP, e aqui, por exemplo, naquele Paulo Limite, está atendendo o pessoal da cerâmica vermelha, né, para os seus produtos atenderem as normas de desempenho que são feitas na parte da construção civil. Tá? Aqui é o funil, né, que a gente colocou. Então, ali nós temos que, a gente tinha uma meta de sensibilizar e mobilizar 240, nós já passamos, estamos com 336 empresas. Capacitação era 120 empresas, nas 2 capacitações, a gente está com 133. Elaboração de plano 60, nós estamos com 104. E agora nós estamos prestes a solicitar mais serviços aí para o IPT, porque agora com a elaboração do plano da gestão da inovação é que vem as implementações. E aí são outras que a gente vai trabalhar com o IPT, o Senai, executando esse tipo de mudança. Depois vem a parte de suporte à implementação e assessoria para escrever projetos para serem apresentados em rodadas de negócio para as instituições de fomento, FAPESP, FINEP, BNDES, ou até no programa Senai São Paulo de Inovação, ou no edital nacional do Senai, para a gente apresentar esses projetos. Tá? Resumindo aí, os 2 programas são 17 regiões atendidas, você não fez o total aqui, né? 450 de um lado, 340 do outro, 120 adesões de empresa, 133, 120 capacitados, 133 aqui,
80 planos de gestão e aqui 60, e a ideia é ter 40 projetos desenvolvidos nisso. Tá? Aqui são a equipe que participa, né? Fiesp, Ciesp e a USP. Tá? O Senai também está com a gente, mas pode procurar a gente. E se não for abusar um pouco, tem mais um filme desse programa, poderia pôr? Estou meio estourado, a gente tem um filme dele também para passar. Lembro do letra que a gente fica.